La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches, boas noites a todos. Voy a hablar en español y un poquitico en portugués. Sin embargo, toda la ponencia va a ser en portugués con Luciane Magalhães. Bienvenidos todos. Hoy Luciane nos va a hablar sobre coaching nas organizações, uma ajuda necessária. Luciane es nuestra business partner de HCN para Brasil. Ella es graduada en Ciencias Contables, psicóloga, coach certificada por HCN y la IC de Alemania y practitioner en programación neurolingüística. Muy buenas noches, Luciane, ¿cómo estás? ¿Aló? Luciane, no escucho. Vamos a ver si es que tiene detalle con su audio. Luciane, buenas noches. ¿Aló? Estamos presentando un detalle técnico con el audio de Luciane. Sin embargo, vamos a corregirlo de inmediato. Ouve, me ouve? Ahora sí la escucho, Luciane. Sí, sí. Creo que una conexión, una conexión de internet. Sí, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estás, Olvin? Bien, bien. Lo que no vemos, Luciane, es la pantalla. Sí. Mas vamos a volver a ver. Vamos a volver a darle el acceso. Ahí le va a llegar ahorita. Vamos a ver si te llegó. Sí, ahora sí. Ok. ¿Te acepta? Sí, acepté. Ahora sí. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Bien. Bienvenida, Luciane. Gracias, Olvin, gracias, gracias. Entonces, buenas noches a todos ustedes de todo el América Latina, el mundo, e muito boa noite vocês aqui do Brasil. É um prazer muito grande estar falando com vocês um pouquinho sobre o coaching nas organizações, uma ajuda necessária, que se faz necessária. Sim, podemos começar, Olvin? Sí, así es, podemos comenzar ya. Yo quité la cámara para mejorar el internet, la quité. Você también Sí, puede... voy a quitar. Sí, ¿sí? Perfecto. Então, vamos falar um pouquinho com vocês essa noite. Muito boa noite para todos que vocês que estão me ouvindo, que estão conectados conosco aqui na EFATA Coaching, junto com a HCN Word, abrindo para esse mundo de possibilidades, desenvolvendo lideranças. Então, o coaching, falando sobre coaching nas organizações, uma ajuda necessária, nós podemos verificar nos estudos, nas pesquisas que hoje de coaching, o coaching entrando nas organizações, as organizações voltadas para essa tão importante ferramenta em modelo de processo, tem tido um aumento na média de desempenho das pessoas, né, desempenho dos colaboradores, entre 50% a 70%. Essa é uma pesquisa que tem na Europa, no Instituto IPEC, e é tão interessante que o coaching ele é muito utilizado no ambiente organizacional, em países como na América do Norte, Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E no Brasil, hoje, esse número está crescendo, mas ainda é pouco conhecido. Então, o nosso intuito é de que realmente as pessoas deem uma validação maior para esses processos para o coaching dentro das organizações e saibam, então, qual é a importância do que o coach pode trazer de benefício para a organização, tanto como o papel do coach, do profissional, do líder, do gestor que é coaching,
E tudo isso nós vamos ver hoje nessa palestra, nesse bate-papo, vamos dizer assim, sobre o coaching nas organizações. Verifica-se, então, que a utilização prática do coaching volta-se para a facilitação da aprendizagem, ao desenvolvimento de habilidades, na disseminação do conhecimento dentro da organização. E hoje as empresas, elas vêm buscando desenvolver seus colaboradores de uma forma, agregar esse conhecimento, fazendo com que se busque formas e mais formas de aperfeiçoarem-se, né? Como diz o Paul Vanter, nosso cofundador, que conseguir tecnologia, conseguir dinheiro é relativamente fácil dentro de uma organização. Mas o que não se consegue tão facilmente é a mudança de mentalidade, é mudar o pensamento das pessoas. E levando em conta que as organizações não são apenas estruturas físicas, mas que são formadas por gente, e essas pessoas, essas gentes, estão à frente das organizações, né? E com isso, pensando dessa forma, o coach vem agregar esse conhecimento de forma a aperfeiçoar, abordando, então, um autodesenvolvimento dentro das organizações. E qual seria a importância do profissional coach, então? Né? A importância tanto do profissional como do processo de coaching dentro de uma organização. O papel do coach, por exemplo, ele facilita-se. Ele se facilita e ele é detectado como um facilitador de aprendizagem, de aprendizado dentro da organização. Que, claro, existem várias etapas, né? Então, apesar de que no Brasil tem crescido muito essa divulgação do coach, ainda falta fazer algo a mais, né? Por isso temos divulgado tanto, falado realmente nesses processos, e há uma necessidade de dizer da importância desse profissional. E a principal função do coaching é ajudar, então, qual é a principal função dele, né? Você pode se perguntar, se você se você que está participando aqui hoje não é coach ou não é formado, né? Eu não sei qual é o número de pessoas que nós temos aqui que não são coaches ou que não tiveram ainda contato com essa ferramenta. Mas o coach, ele vem com um processo para ajudar a pessoa a mudar a maneira de ser e a direção para onde ela quer ir. E o coach vai criando essa consistência, capacitando as pessoas a fazerem as suas escolhas e a provocar e produzir mudanças. Além, é claro, né, de revelar o potencial dessas pessoas, ou seja, no seu máximo potencial. E isso, claro, que vai interferir diretamente na produtividade, nos resultados das organizações. Então, o coach consiste nessa metodologia de promoção, de promover esse acompanhamento a partir de diálogos baseados em perguntas, é claro que não é uma conversa simplesmente, mas através de perguntas, que é um dos pilares do coaching, focado, claro, nas pessoas, no aprendizagem, no desenvolvimento das competências, no desempenho dessas pessoas, acompanhando o desempenho, focando no resultado a serem alcançados e no futuro dessa liderança dentro da organização. Então, quando a gente vai pensar assim, que dentro de um ambiente organizacional, as mudanças são constantes e a reestruturação estratégica se faz necessária através da mudança de hábito. E aí entra o coach para ajudar e apoiar o profissional, seja gestor, seja colaboradores, nesse processo de mudança. Porque os colaboradores, eles precisam, então, aprender uma nova forma de pensar, muitas vezes, adotar novos métodos de trabalho. E eles sentem a necessidade de fazer algo diferente na maioria das vezes, né? Quando nós temos uma tarefa e ganhamos uma tarefa e somos levados a produzir um resultado, é claro que tem uma certa inquietude interna e essa necessidade particular, ela precisa ser suprida. E nesse momento, então, o profissional coach é importante para que ele possa ser esse apoiador, aquele agente que vai fazer com que as pessoas se transformem, se mudem e alcancem o resultado desejado. E as organizações, elas vão percebendo também, no decorrer dos anos, vamos dizer,
por exemplo, na década de 70, 80, aqui no Brasil, até mesmo na década de 90, no Brasil, 70, 90, havia-se muito uma propagação de que a empresa era um organismo totalmente separado da pessoa, e que não se misturava o pessoal e o profissional. E hoje já se fala e se percebe isso, que não tem uma separação, que as empresas são formadas por pessoas, e essas pessoas é que estão à frente das empresas. E que o que eu acredito que as pessoas, os gestores, os líderes, a alta direção pensa e acredita, vai interferir nos resultados da empresa, de uma forma ou de outra, ou em maior ou em menor grau, né? E a organização ela vai percebendo que essa atenção individual dispensada ao seu colaborador faz com que as pessoas encontrem, então, essa maior capacitação. E hoje, com todas essas mudanças tecnológicas, cada dia se percebe como é importante reter talentos dentro das empresas, que é uma realidade a nível de Brasil e talvez a nível de mundo, essa dificuldade de reter talentos. A alta taxa de turnover dentro das empresas hoje, ela é muito alta, ela é representativa. Então, o coach ele vem como esse papel de reter esses talentos também nessa importância, né? E as empresas percebem que gerir o capital humano se faz necessário nesse desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas possam realmente, então, se a gente pode dizer assim, vestir a camisa da empresa e levar essa produtividade com foco no resultado, realmente alinhando seus valores aos valores da empresa, tendo uma mentalidade de que se a empresa cresce, ele também vai crescer. Então, a empresa necessita realizar diagnósticos, muitas vezes constantes, de avaliação de desempenho, e aí o coach entra para desenvolver esse potencial humano. Por exemplo, algumas dessas situações em que é necessário a utilização de processo de coach, onde é necessário que o profissional entre numa empresa. Por exemplo, numa contratação de trainees, no desempenho gerencial, em períodos de transações dentro da empresa, onde há mudanças, muitas vezes, de cultura organizacional, a dificuldade e muitas vezes a lentidão desse processo numa mudança de cultura, se faz necessário um profissional coach para que agilize esse processo, para que esse processo se torne menos doloroso, muitas vezes, que as pessoas possam desempenhar de uma forma mais adequada as suas funções e também se tornar pessoas mais decisivas. E o profissional coach vem, então, o quê? Fazendo motivação nesse momento, a importância de se ter um profissional coach ou de se ter um líder coach dentro das organizações. Motivação, os colaboradores estarão mais focados na solução, serão mais aptos a se envolver nos processos, a se comprometer nos processos, resolvendo esses problemas, compartilhando responsabilidades, reduzindo o nível de estresse, desenvolvendo a inteligência organizacional. E é tão interessante que há uma pesquisa a nível de Brasil, da empresa Falcone, e ela num congresso que eu estive presente agora há pouco, semana passada, e nessa pesquisa feita no ano de 2016 para 2017, dentre 12 itens de preocupações dentro das maiores organizações, não está o desenvolvimento humano, mas estão outros avanços de tecnologias, financiamentos, enfim. E o recurso destinado ao desenvolvimento do pessoal está no 12º lugar. Então, isso, às vezes, é preocupante dentro das empresas. Por quê? Se no mundo competitivo que nós temos hoje, a ajuda do profissional coach, ela é sempre bem-vinda. E quando ela é bem-vinda? A todo momento. Por exemplo, quando nós dizemos assim, olha, raciocina comigo. Quando tem um time de futebol, né? Se a gente podemos citar um time de futebol. Para que esse time de futebol ganhe, as pessoas precisam ser treinadas, precisam ser acompanhadas, precisam estar presentes e acreditando realmente no processo. É um conjunto.
E as organizações hoje, acreditando nesse processo, nessa mudança, com certeza, esse nível da empresa, a competitividade, vai ser muito maior, e eles vão dispensar de muito menos tempo até, e uma maior rentabilidade e produtividade. E também a gente pode dizer assim que o coach ele focaliza as forças que vai dando coragem para que as pessoas possam pensar cada vez mais em subir de níveis, não subir de níveis promocionais, mas de autodesenvolvimento, por exemplo. É um olhar com muito maior profundidade, caminhando com essa agilidade, com maior agilidade, deixando aqueles processos, muitas vezes morosos, para um nível muito maior de amplitude de pensamento, amplitude de potencialidades, né? As empresas, ela têm percebido o quanto é importante, por exemplo, hoje também, investir nesse capital humano. Então, diante dessas pesquisas, as grandes empresas hoje, elas têm tido esse olhar, essa necessidade. E talvez isso é um processo que nós temos como coaches, como escola, como provocadores dessa mudança, como algo que nós precisamos potencializar isso. Que realmente o coach ele é importante no desenvolvimento do capital humano, no desenvolvimento da empresa, e que isso vai gerar realmente produtividade, maior lucratividade dentro da empresa, né? E qual é o papel do coach, então? Um deles, por exemplo, liberar o potencial de cada indivíduo. Quando nós falamos nesse papel do coaching, de liberar o potencial de cada indivíduo, durante um processo de coaching, o profissional, o coach também, parte do pressuposto de que as pessoas são capazes, as pessoas podem e têm os recursos necessários para atingir o seu maior potencial. E durante um processo de coach dentro de uma organização, o profissional, o colaborador, ele vai acessar esse potencial interno e perceber que ele tem muito mais capacidade. E, então, desenvolver essa performance, aumentar essa performance. E é interessante que o John Whitmore, que é um dos fundadores do coaching no mundo, ele diz assim, que a verdadeira performance de um profissional, de um colaborador dentro de uma organização, é ir além do que é esperado. E quando a gente fala ir além do esperado, atingir esse nível de performance, quer dizer que é necessário, sim, liberar esse potencial. E isso o processo de coaching, ele vai desenvolver e vai fazer com que isso aconteça. Também, outro papel do coach, incentivar o autodesenvolvimento. Quando nós pensamos que um dos papéis do coach é liberar esse potencial interno do colaborador dentro da organização, liberar um potencial interno de cada indivíduo, automaticamente, isso ele vai ser incentivado a se autodesenvolver. E pensar também que numa organização onde o clima é favorável, onde as pessoas realmente estão preocupadas com gente, preocupadas nesse desenvolvimento, que antes de qualquer implantação de tecnologia ou de processos, as pessoas precisam e devem estar preparadas para quando as mudanças acontecerem, ou se prepararem durante o processo de mudança. E quando esse clima é favorável, vai oferecer inúmeras possibilidades e oportunidades, tanto oportunidades grandes, como também como pequenas, para que esses objetivos sejam realizados. Mas, infelizmente, né, a gente também pode dizer assim, que muitas pessoas não conseguem enxergar no seu local de trabalho como um meio de conseguir atingir o seu alto nível de desenvolvimento. E que, na verdade, no processo de coaching, que há muita tomada de consciência através de todos os processos, através das sessões que são feitas, o que vai acontecer? Os profissionais, os colaboradores, tomam essa consciência de que o seu autodesenvolvimento está ligado também no desenvolvimento da empresa e vice-versa. O desenvolver da empresa está ligado no seu desenvolvimento. E juntos vão caminhar para o mesmo objetivo,
Ouvir e ensinar, outro papel do coach. É interessante quando nós colocamos isso, quando eu penso nessa possibilidade do ouvir e ensinar. Por que o ouvir e o ensinar? Porque quando nós estamos num processo de coach, nós vamos treinando essa habilidade. E dentro das organizações hoje, um dos maiores problemas está ligado aos ruídos da comunicação. A falta de uma boa comunicação, de uma comunicação assertiva. E no processo de coaching, o coaching vem como uma ferramenta para desenvolver essa habilidade do ouvir. Porque se você é um bom negociador, significa dizer que você tem uma comunicação assertiva. E se você tem uma comunicação assertiva, você também é um bom ouvinte. Então, o coach vem desenvolver também essa habilidade do ouvir. E ouvindo, é claro, você vai ter as pessoas que passam por esse processo vão ter muito maior facilidade também em compartilhar esse aprendizado. E quando você vai compartilhar... Dejamos de escucharte, Luciani. Disculpen, presento un detalle de audio nuevamente, pero lo vamos a corregir. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Te escuchamos de nuevo. Te oímos. Sí, sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ok, está ok? Sí. Continuo? Continue. Obrigado. Então, vamos repetir novamente. Então, o papel de coaching, quando nós escutamos, nós vamos sendo treinados nessa audição, nesse escutar o outro, nesse processo de compreender na comunicação, para que a comunicação seja eficaz, tenha uma eficiência, eu também treino a minha escuta. E isso, o papel do coaching, do processo, dentro das organizações, vai treinar esses colaboradores. E o que isso vai gerar em nível de processos, em nível estruturais ou dentro de produtividade, dentro das organizações. Consequentemente, se as pessoas se comunicam de uma forma muito melhor, os erros, os retrabalhos, os ruídos que tem hoje na comunicação serão diminuídos. Não serão basicamente zerados, porque nós vivemos num processo dinâmico e vamos aprendendo no nosso dia a dia. Mas se terá muito maior qualidade nos ambientes, terá um ambiente muito mais favorável. E isso o coach vai nos ajudando. E nesse processo de aumentar o nosso nível de escuta, aumentar o nosso nível de audição, também vamos poder compartilhar muito mais as informações. Porque o coaching vem aumentando também, aumenta e faz com que nós aumentamos o nosso foco. Porque o foco, você vai estar focado na resolução dos problemas, focado na solução e no resultado. Deixando de estar ali, vendo os processos que não deram certo, deixando de escutar aquilo que não funciona. Então, o coach um dos papéis do coach é nos ensinar a ouvir e também compartilhar. Depois desse aprendizado sedimentado, há um compartilhamento. Então, o ensinar também. Compartilhar responsabilidade, um outro papel do coaching. É interessante que o coach nos exige essa responsabilidade. É um dos pilares do coach neurolinguístico. É a responsabilidade. Não há um processo de coach sem ter responsabilidade. E quando hoje, imagine só uma empresa onde seus colaboradores têm esse nível de responsabilidade aguçada, autorresponsabilidade e responsabilidade para com os processos dentro da empresa, consequentemente, a equipe será muito mais comprometida. Então, hoje, se tem um líder que é coach, ou se as empresas hoje é uma realidade nossa, na nossa região também, a contratação de profissionais coaches para desempenhar papéis dentro das empresas, para ajudar o desenvolvimento de habilidades, na mudança de comportamento. E esse compartilhar responsabilidade vem completar a potencialidade das pessoas, essa liberação do potencial humano, e que vai exigir que ela assuma total responsabilidade pela sua função, pelo seu papel, pela função desempenhada dentro do processo da empresa.
e que a gente pode perceber também que é uma realidade em algumas empresas da não responsabilização pelos seus processos. É como que algo que é sempre a responsabilidade é do outro, e o processo de coaching vai trazer essa responsabilidade para cada em particular. E o coaching é uma ferramenta, ou um estilo, vamos dizer assim, dentro da organização, é claro, né, de gerenciamento de coaching. Então, você vai ter um estilo diferente, diferenciado, uma mentalidade diferente. E é essencial para otimizar esse potencial, essa potencialidade, liberar esse potencial humano para que as pessoas possam acessar os seus recursos e, então, atingir essa alta performance, que tanto se fala hoje no nosso mercado aqui no Brasil, esse nível de performance. E a performance é você unir tudo isso. Unir o quê? Aquilo que é teu particular e também unir desfrutando dos processos, o desfrutar dos processos. O outro papel do coaching, a retenção de talentos, que também é uma realidade no Brasil, a grande taxa de turnover que existe dentro das organizações. Claro que não há uma garantia total de que essas mudanças, a saída de profissionais, de altos profissionais, não vai acontecer por conta do coach, mas se você cria um clima favorável, as empresas estão ali, preocupadas no desenvolvimento das pessoas, preocupada com o seu bem-estar, preocupada que as pessoas estejam enganjadas realmente e que a empresa ela é formada não só pela estrutura, mas que todos fazem parte dessa organização, com certeza esse clima, essa empresa terá uma muito maior probabilidade de reter os talentos que são desenvolvidos muitas vezes dentro dessa própria empresa, através dos processos de coaching. E a estratégia de liderança, então, baseada no coaching, né? O líder, vamos dizendo assim, como é que funciona o líder coach, né? Nas empresas, novas competências vão surgindo a cada dia. Né? Por exemplo, novas ideias de lideranças, vai tendo novos significados e as empresas buscam por essa melhoria constante. E só fica no mercado aquele que realmente, o profissional que realmente é inovador, o profissional que realmente tem essa performance, essa auto-performance. E por quê? Porque é uma exigência hoje do mercado, que é altamente competitivo. E é necessário que essas empresas vão criando, então, esses ambientes com condições propícias para que o seu colaborador aprenda, para que ele evolua, em parceria com os seus líderes, que a gente vivendo nesse mundo, nessa modernidade, não podemos mais agir de uma forma aritocrática, né? Usando o poder, usando da força, muitas vezes até mesmo da força psicológica, para conseguir os seus objetivos. Mas as pessoas hoje elas estão mudando e precisam e necessitam sentir essa segurança no seu líder, sabendo que ele é mais um apoiador e um provocador de autodesenvolvimento. O coach ele é um processo que contribui para que as pessoas e os grupos vão se transformando. Então, veja bem, reflita comigo, que se dentro de uma empresa as pessoas têm esse respeito, o líder tem esse respeito para com seus colaboradores, o líder coach formado, o líder que se preocupa realmente com o desenvolvimento, com a aprendizagem, vai ter uma congruência muito maior com os valores dos seus colaboradores, com os valores da empresa, com as crenças. E isso vai incorporar, então, novas habilidades, novas capacidades, vai expandindo e abrindo para muito mais possibilidades para agirem de forma muito mais coerente e muito mais eficaz. Então, o processo de coaching é uma alternativa que tem se tornado assim, cada vez mais eficaz para tratar de dificuldades, de mudanças, de questões relacionadas com aprendizagem, desenvolvimento. E, claro, é preciso também dizer que é preciso ter coragem para dar início a esse processo de mudança quando as empresas têm essa dificuldade ainda. Então, é preciso começar. Às vezes, nós somos questionados e interrogados o quanto se pode avançar com o coach dentro de uma empresa, o quanto
quanto o profissional desejar, o quanto a necessidade da empresa desejar. Porque o coach, ele não vai, ele vem simplesmente, ele vem para essa mudança e ampliação de mentalidade. Levar as pessoas a pensarem, a desenvolver esse pensamento crítico, a desenvolver essa mentalidade de que ele pode transformar, que as pessoas podem estar focadas na solução de problemas. Por exemplo, quando uma empresa há uma mudança de ordem cultural, por exemplo, requer tempo e paciência. E o coach, ele vem para implementar, por exemplo, essas mudanças, agindo de uma forma simples e direta, uma vez que seus princípios fundamentais são inteiramente abraçados por esses líderes, e aí adotam, então, esses líderes adotando um estilo de gerenciamento de coaching. É onde a mudança se inicia. Porque o coach vem para ajudar nessa mudança. E quando tem um profissional coach, um líder que é coach dentro de uma empresa, o que pode acontecer com isso, né? E as empresas vêm adotando cada vez mais esse papel de ter líderes, coaches que vão apoiar esse desenvolvimento, que vão apoiar essa mudança, essa transformação que está acontecendo no Brasil e no mundo de uma forma muito rápida. Porque hoje a inovação é que faz com que as pessoas, com que as empresas se despontem umas das outras. Então, no modelo do coaching, de liderança, coaching, vai diminuir a pressão que esses líderes sofrem e também a pressão que os liderados sofrem. O coaching deveria, por exemplo, ser realizado por todos os gestores, né? É um pensamento que eu tenho e que acredito que comungamos, todos os coaches comungam, que todos os gestores deveriam, né, realizar coaching no dia a dia. Mas nem todos, é uma realidade, nem todos estão preparados para desenvolver. E poucos conhecem os benefícios que o coach tem. Muitos negócios estão começando, precisamos também dizer isso, né? Que muitos negócios, muitas empresas hoje, elas estão começando a ter essa percepção aqui no Brasil. Eu digo isso a nível de Brasil. A reconhecer que eles precisam se tornar organizações de aprendizado, se tornar organizações que desenvolvem as pessoas, que o investir no liderado, investir num colaborador, é muito mais barato do que deixar esse colaborador sem esse investimento de autodesenvolvimento, de se desenvolver. E quando você tem um profissional coach, ele vai fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque há uma percepção, há uma abertura de possibilidades, há uma visão diferenciada de um outro líder que não tem essa mentalidade coach, essa cultura de coaching. Por quê? Porque eles vão estimular e motivar as equipes que estão dispostos a competir realmente para que essa mudança seja de uma forma contínua, para que realmente ela aconteça. E segundo o Wiltmore, John Wiltmore, a performance está bem ligada a isso, né? Aquela questão de você se performar-se mais, se desenvolver de uma forma, com todo o seu potencial, aliando o desfrutar do aprendizado, da aprendizagem. Esse desfrutar, esse prazer que nós temos, que a gente tem no momento em que você está trabalhando e você está ali motivado, porque você está aprendendo, isso faz toda uma diferença dentro de um processo, vamos dizer assim, se a gente pode dizer entre aspas, nessa escola de liderança prática mesmo, né? Desenvolvendo, claro, competências muito além das teorias, porque você vai estar vendo isso na prática, além de ter uma competição, uma competitividade ali entre os colaboradores, no sentido de uma competitividade saudável, porque muitas vezes isso não é saudável dentro das organizações, e que vão passar a aprender com seus erros, vão passar a aprender com seus fracassos, sabendo que as mudanças são necessárias, que os fracassos são necessários para que essas mudanças aconteçam. E que o coaching vem, o processo vem ajudar esses colaboradores a se adaptarem nesse processo. E se tem um líder coach, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma flexibilidade muito maior, um entendimento muito maior com esses colaboradores. No ambiente empresarial, o coach ele vem, então, para quê? Para realmente fazer com que
o profissional se comprometa com essa empresa, se comprometa com esse ambiente, com seus colaboradores, tanto em menor ou em maior grau, em menor ou maior nível dentro da empresa. E as grandes empresas hoje, norte-americanas, nós podemos perceber que a rentabilidade, a lucratividade, a produtividade tem aumentado, inclusive na questão de desempenho dos seus profissionais, quando o coach é uma ferramenta e é um modelo necessário. Então, por isso o coach é essa ajuda necessária. E estar nesse processo, é por excelência dizer que o profissional, o líder dentro dessa organização é aquele profissional responsável por esse empowerment, por esse empoderamento, para dar poder a essas pessoas, para fazer com que essas pessoas realmente façam as mudanças necessárias, que elas possam focar na realização dos objetivos, focar na solução e não nos processos, nos problemas do seu dia a dia. Então, esse ambiente empresarial, esse ambiente organizacional, ele vai estar muito mais coeso, muito mais congruente com a realidade daquilo que o dono da empresa, o proprietário, o gestor, o executivo, o CEO, eles esperam, que essa organização realmente espera dos seus liderados. Porque uma empresa sozinha, por si só, a estrutura em si, não tem vida. Ela tem vida a partir de pessoas que estão ali, que estão à sua frente, que estão realmente gerenciando esse processo. Então, essa mudança no ambiente de trabalho, na conduta e no comportamento, se faz com muito mais agilidade, maior rapidez, quando se utiliza o processo de coaching dentro das organizações. E o líder coach, ele vai se colocar numa posição de dever conhecer, né? De dever conhecer a sua equipe, conhecer muito bem a sua equipe, sabendo que é possível, através desse acompanhamento diário, acompanhamento das pessoas, colocar-se numa posição de uma cultura voltada para a aprendizagem continuada, porque não tem não, né? É interessante dizer não tem, mas tem sim, mas é uma forma muito mais demorada, mais morosa, se não tem esse profissional. Então, essa aprendizagem com o profissional, com o líder coach, ele vai ser muito mais contínuo e vai alcançar muito mais resultados crescentes. Então, você vai poder pensar nisso numa escala exponencial, não numa escala decrescente. Isso que é uma postura que o mercado exige, de novos profissionais, que vão alavancar mesmo os resultados da empresa. Isso é exigido pelas empresas. Hoje as empresas exigem colaboradores, gestores, que dão resultado. Porque se um colaborador hoje não dá um resultado, se o colaborador hoje ele não apresenta metas atingidas, ou além, não só elas sendo atingidas, mas um potencial muito maior, esse profissional ele está com os dias contados dentro dessa organização. E o coach vem para ajudar esse profissional, para ajudar esse colaborador, esse gestor, esse líder a se desenvolver, a perceber que ele pode muito mais, a liberar esse potencial dentro de si, sabendo que ele tem recursos e pode acessar, se não tem dentro internos, mas tem recursos externos para atingir o resultado que ele deseja. Então, o estilo de liderança que destaca as organizações, que se destaca como coach, vem fazendo com que outras organizações também sejam atraídas por esse modelo. Quando se tem hoje empresas que utilizam desse modelo do coaching, que tem uma mentalidade coach, outras empresas vão copiando isso. Isso vai sendo difundido. Então, o líder coach ele é um formador de profissionais dentro da organização. Porque ele não vai perder, não vai perder a natureza do seu foco, do seu eu, de quem é, né? E a gente pode concluir assim, que a liderança, que não se inicia pelas competências e habilidades, que não tem um conjunto de caracteres próprios, que não tem essa preocupação com valores, com éticas, com desenvolvimento pessoal, tem os dias contados. E o coach, o líder coach, ele vem para desenvolver essas habilidades, desenvolver essas pessoas com respeito, respeitando a individualidade e a colaboração de cada um.
E a gente pode dizer assim também, que esse comportamento, né, esse ambiente de comportamento competitivo que as empresas hoje têm no seu dia a dia, desenvolvendo esses meios que vão facilitar e que facilitam, né, as tomadas de decisões e que, ao mesmo tempo, torna seus profissionais capazes de resolver problemas, de lidar com situações difíceis, vai colocar essas empresas que desenvolvem esse papel, que têm esse papel de líderes que fazem isso, em um nível acima, num nível diferenciado, em destaque no mercado. E, nesse momento, surge, então, o coach como facilitador desse conhecimento. E verifica-se que o papel fundamental do coach, então, é formar esses novos líderes, formar esse nicho de pessoas, essa quantidade de profissionais, de colaboradores que estão dentro dessas empresas, utilizando desse desenvolvimento pessoal, fazendo com que esses colaboradores acreditem em si mesmo e desenvolvendo esse potencial, para que a empresa cresça e, consequentemente, eles cresçam também. Transformando essa mentalidade através também, é claro, da autoestima, da motivação, dessa autoconfiança. Porque quando um colaborador, um líder, coach, acredita em si, acredita no seu potencial, ele vai passar isso adiante, vai passar isso para o seu colaborador, através dos processos, através dos questionamentos. E claro que o líder coach e o profissional coach é diferente, por quê? Porque em algum momento o líder, ele não vai apenas exercer o papel de coach dentro da empresa, de um coach, mas porque em algum momento ele vai ter que determinar o que deve ser feito. Mas essa mentalidade, todas essas ferramentas que o coach nos oferece, que ele vai poder utilizar, e isso ele vai sair com muito maior qualificação e diferenciação dentro do mercado. Então, nós podemos concluir, nesse momento, que hoje as organizações que têm profissionais coaches, que desenvolvem essa mentalidade coach, estão inovando, estão se destacando no mercado. E fica aqui, então, nosso convite para vocês, e de desse olhar para essa realidade, que é uma realidade, é um fato, então, expandir isso, abrindo para esse mundo de possibilidades. Meu muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada, Owen. Obrigado a eu, Luciane. Muy buena la ponencia de hoy. Vamos a abrir un espacio. Muita coisa para se falar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Las personas que están conectadas pueden preguntar escribiendo a través del mismo sistema de GoToWebinar y yo las voy a leer. Mientras tanto, bueno, Luciane, cuéntanos qué tiene este año EFATA en Brasil para todos nosotros. Sim, vamos ter o curso de mentor em julho e agosto. Temos também coaching em setembro e outubro aqui em Rondonópolis. Também os cursos do Empodere-se, que são acreditados pela HCM World, que foi da minha criação. Vão ser agora maio, junho e também, provavelmente, no mês de agosto. Ok. E o segundo, estamos fechando a agenda para o segundo semestre. Así es, entonces todos los que están interesados contacten a EFATA para información. Ya están llegando las preguntas. Daniel nos pregunta, ¿cuál libro você recomenda? Sim, de coaching neurolinguístico do Paul Vanter. Ok. María da Silva nos pregunta, ¿cuándo comienza un entrenamiento de coaching? Maria, o treinamento de coaching vai começar em setembro. Nós já estamos divulgando aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, no mês de setembro, o primeiro módulo, e será também no mês de outubro, o segundo módulo. Você pode deixar o seu contato, que nós estaremos entrando em contato com você. Bien, ahí están los contactos, ahí está el número de teléfono y la página web también. Y Mauricio Domínguez finalmente nos dice, muito bom, muito obrigado a HCN e EFATA. Obrigada, Maurício. Grande abraço. Sí, no hay más consultas o preguntas, no me queda más que agradecerte, Luciane,
esta hora de muchísimo aprendizaje, también a toda la audiencia que nos acompaña la noche de hoy. Não compreendi o que você disse, Owen. Que muchas gracias por, no hay más preguntas, que muchas gracias por este Sim, aprendizaje. muitas graças a ti também. Muito gusto estar falando contigo. Muito obrigada a todos que estão me ouvindo. E estou aqui, meu e-mail, vocês têm acesso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, HCN World. Estamos sempre junto, abrindo para esse mundo de possibilidades, desenvolvendo lideranças. Así es, así es. Ya saben, contacten a efatacoaching.com.br para más información de todos los programas que tenemos en Brasil para todos ustedes. Y nos vemos en el Congreso también, muy pronto en octubre en México. Vamos a estar en el Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Sim, em outubro, com certeza, lá no México. Así es. Un abrazo. Pues feliz noche a todos y muchísimas gracias por conectarse la noche de hoy. Muito obrigada, Owen. Boa noite para você também. Boa noite.